Olá, pessoal, uma ótima tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos e vamos começar a partir de agora mais um Tudo a Ver, agradecendo desde já a sua companhia. No nosso programa de hoje, continua a questão que envolve a nova lei, as empregadas e empregados domésticos. E uma questão a ser levantada. Pais estão dando preferência a colocar suas crianças em escola, em período integral, do que terem as babás. Como é que fica essa situação? Um advogado irá nos ajudar com esse assunto. Então é só ficar com a gente, porque agora a gente segue também o nosso principal assunto do dia, recebendo a presença do Dr. Romeu Bicalho, advogado, e vai falar um pouco mais para a gente sobre essas questões que deixam aí essa dúvida do que fazer. Doutor, muitíssimo obrigado, seja bem-vindo, uma ótima tarde, viu? Obrigado, Felipe. Doutor, a gente sabe que as informações estão a todo momento chegando sobre, esses novos benefícios, essa segurança que o empregado doméstico, a empregada doméstica terão, mas também muitas dúvidas sobre o que fazer, como lidar com esse momento que com certeza vai passar, vai ter aí uma tranquilidade, mas até então, como agir, doutor? Acho que o primeiro, boa tarde a todos, o primeiro momento acho que é de espera, Não está se falando muita coisa de forma assodada, mas a maioria dos direitos que foram criados pela atual PEC, dos domésticos, se fala, ainda não foram regulamentados. Entendi. Ainda se estuda se vai ter que pagar, se o empregador doméstico terá que pagar 8% de fundo de garantia, que nem ocorre para os demais empregados, ou se será um percentual menor, se haverá ou não aquela multa de 40% quando o empregado doméstico é dispensado sem justa causa. Então são questões que ainda dependem de uma regulamentação de uma outra lei que Entendi, está doutor. por vir ainda. Entendi, mas o senhor concorda que mesmo ainda esse por vir já trouxe uma realidade em que as pessoas já estão tomando até medidas precipitadas? Sim. No caso, nós já temos relatos, inclusive estatísticos, de pais que estão colocando suas crianças em escola, em período integral, para não sofrerem ou temerem alguma questão que envolva essas leis. Sim. Alguns cuidados terão que ser adotados por conta, alguns cuidados, algumas formalidades que claro. não eram comuns a essa relação de emprego, terão que ser tomadas, Por exemplo, anotação em cartão de ponto, ou um controle de jornada para que não fique só na palavra. Mas eu ainda reafirmo que é muito por conta de toda a novidade. Sim. Quando ela aparece, as pessoas ficam apavoradas. Eu não acredito que o ônus para o empregador seja tão grande se o governo implementar as medidas que vêm sendo propostas no sentido de desonerar de forma os encargos trabalhistas relacionados aí ao emprego doméstico. Então vai depender muito dessa regulamentação. Agora, se o governo decidir jogar toda a carga social, aí a coisa começa a complicar um pouquinho para o lado do empregador. Eu acho, doutor, que bom que o senhor colocou isso em questão, porque é muito fácil, Nossa, a lei que veio trazer tantos benefícios, honrar merecidamente mesmo a categoria, só que em contrapartida, se realmente essa sobrecarga para o empregador for árdua, ele não vai pensar duas vezes em dispensar, e aí o desemprego. Geralmente essa é a consequência, como já ocorreu em outros setores da economia. Sim. É que essa relação patrão e empregado doméstico é uma relação de muita intimidade, então não pode ser tratada como uma relação entre patrão e empregado urbano ou mesmo rural. Exato. Merecia esse resgate da dignidade do trabalhador do doméstico, que sempre foi realmente uma categoria discriminada, mas há que se temperar, de se ponderar que é uma relação diferenciada. Sim, tem que ter essa visão. Sim, tem que ter essa visão, e é o que se espera por parte dos governantes, que tenha essa visão, faça a devida ponderação para que não onere de forma exagerada o empregador e com isso prejudique aquele que se pretendia beneficiar. Não é que verdade? É empregado doméstico. É complicado, doutor. Assim, só para a gente reforçar, então, esses direitos garantidos, que trariam aí esses benefícios. A jornada máxima de horas trabalhadas, que
que seriam... Então, ó, esse é um dos, eu diria para você que esse é um dos únicos direitos que eu diria já está valendo. Já está valendo. Os demais, a maioria ainda depende de regulamentação. Verdade, doutor. Então, atualmente, o empregado doméstico não pode ultrapassar de 8 horas diárias e de 44 horas semanais. São esses dois limites. Entendi. Se ultrapassar de 8 horas diárias, hora extra. E se ultrapassar na somatória das horas na semana de 44 horas, também são consideradas horas extras. Entendi, então, doutor. O empregador vai ter que se controlar. E isso é uma realidade. Sim, isso já é uma realidade. Isso já é já importante. Já está valendo. Exatamente. E serão pagos de que forma? Através de banco de horas, como se diz, ou não? Ou esse ajuste mesmo? Ainda não. Olha, a regra que está valendo agora, atualmente, trabalhou além de 44 ou de 8 horas diárias ou de 44 semanais, paga-se aquela hora acrescida de um adicional de 50%. Essa é a regra por enquanto. Existem projetos que nós chamamos, que ainda deverão ser aprovados, permitindo a compensação de jornada. Como que é? O empregado trabalha, por exemplo, na semana 46 horas, um exemplo, e essas 2 horas, ao invés do empregador pagar para o empregado com um adicional, ele coloca no banquinho de horas e vai acumulando. O dia que acumulou, por exemplo, 8 horas, ele pode o empregado sairia de reverte. folga. Isso. Mas isso ainda não está regulamentado. Entendi. Não existe previsão legal para esse tipo de acordo entre patrão e empregado. Entendi. No setor urbano, entre patrão e empregado urbano, essa compensação, esse acordo de banco de horas é possível desde que haja uma participação com o sindicato. O sindicato faz um acordo coletivo permitindo ao empregador que faça esse tipo de acordo com o empregado. Em relação ao empregado doméstico, nós não temos ainda essa previsão legal. Não temos em relação ao sindicato já então mencionado, doutor Romeu, como é que fica a questão do sindicato das empregadas, né, empregados domésticos, em relação a toda essa movimentação, esses questionamentos? Então, Fabi, o sindicato dos domésticos, ele está começando a ser reconhecido. Há muitos autores, né, que escrevem livros sobre isso e que afirmam que não seria possível, diante do nosso sistema vigente, sistema legal vigente, não seria possível a categoria ou a criação de um sindicato dos empregados. Mas já existe. Em São Paulo existe empregados domésticos, sindicato dos empregados domésticos e, se eu não me engano, também um sindicato dos empregadores domésticos. Entendi. Então, agora com essa inovação da Constituição, o Sindicato dos Empregados Domésticos e dos Empregadores tem total previsão agora, ou seja, serão possíveis realmente de existirem. Mas, por enquanto, aqui na região, pelo menos que eu saiba, não existe nenhum sindicato dos empregados ou dos empregadores domésticos. É São Paulo mesmo. São Paulo existe. Agora, como é que, então, se entraria num consenso? Tanto empregados quanto empregadores, para, de repente, se ajustarem, passar esse período de novidade, de mudança e encarar isso de uma maneira mais tranquila, né, doutor? Sem grandes prejuízos para ambas as partes. Sem muito agastamento, né? Essa não relação que é tão intimista. Então, né? parece que ficou um pouco abalada, né? Por conta desse assodamento. O que aconteceu foi que em 2011 a OIT, Organização Internacional do Trabalho, aprovou uma convenção que trouxe uma série de direitos ao doméstico. O Brasil ainda não referendou essa convenção internacional, mas os congressistas acabaram pegando a ideia de lá e aprovando de uma forma assodada, sem colocar discussão, sem discutir com a população, enfim, né? E é por isso que todo mundo foi pego meio de surpresa. E agora está todo mundo aí falando muitas coisas que não são verdades. Já viraram até lendas, né, doutor? A questão do intervalo entre a jornada, por exemplo, tem que dar intervalo para a doméstica? Não tem previsão. A previsão está na CLT. E a CLT, a própria CLT fala lá no artiguinho dela que a CLT, não se aplica ao doméstico. Ela mesma fala isso. Então, como que você vai aplicar algo que está na CLT e aplicar para o doméstico? Não pode. Né? Quer dizer... Então, é uma questão que ainda tem que vir uma lei regulamentando isso, ou nós poderíamos falar que pode haver um acordo entre patrão e empregado para aquilo que não haja previsão em lei. Mas tem que tomar muito cuidado com esse acordo, porque qualquer acordo que seja um pouco prejudicial ao empregado, a Justiça do Trabalho tem considerado como nulo, como não vale. Lógico. Então, por isso que a gente tem que rogar para os governantes, enfim, para o legislador, criar o mais urgente uma legislação que regulamente essas questões. Né? E não tumultuando como vem acontecendo entre as famílias. Sim.
e esses funcionários de anos, de confiança, né, doutor, que a gente percebe que fica essa coisa vaga. E principalmente quando entra alguma notícia, o funcionário está ali naquele momento, paira no ar um silêncio, né, doutor? Isso, e aí, minha hora extra, né? Não é? Eu acho que, assim, nesse momento, até mesmo com as suas informações, o que cabe é esse consenso de diálogo, né? Eu acho que é o mais importante. Então, eu gostaria, doutor, que o senhor deixasse uma mensagem, uma dica, uma sugestão para quem esteja passando por esse momento, né? Realmente de aguardo, de espera. A mensagem seria isso, calma, né? Eu creio que nos próximos 30 ou 60 dias essa questão ela estará sendo regulamentada, assim nós esperamos, mas mais do que isso, eu acho que o direito há uma regra geral para direito, que é o bom senso. Então eu acho que a primeira regra é essa, o bom senso. Não dispense o seu empregado de forma soldada, porque imaginam que veio aí uma leva de direitos insuportável, não é desse tamanho, como se vem pregando, inclusive, não é. Se nós fizermos as contas, a gente vai chegar a essa conclusão, não é tão grande. Então, aguarde pelo menos aí nos próximos 2 meses, eu acho que nós teremos aí notícias legislativas que eu acho que vão acalmar os ânimos, ou pelo menos aclarear qual será a realidade jurídica desses empregados e empregadores daqui para diante. Enquanto isso, volte a harmonia desse lar. Sim, não é motivo para desarmonia. Com certeza. Até porque em casa, né, qualquer peça fora do lugar... Não dá para conviver. Com certeza. Doutor, então a gente aguarda o seu retorno, então, nesse período que já tivemos algumas outras informações para passar para o nosso público, combinado? Fabi, estarei sempre à disposição, é uma grande honra. Muito obrigada, viu, doutor Romeu Bicalho, que é mestre e doutorando em Direito do Trabalho, né, da Faculdade de Direito de Itu. Professor da faculdade. Um abraço para Itu, viu, doutor? Será dado. Muito obrigada.